Olá, meu nome é Eduardo Barreri e vamos gravar mais uma videoaula para a disciplina de ITICS dos cursos de licenciatura da UFJF. Bom, hoje vamos dar início à parte de ferramentas que nós vamos fazer uso durante a nossa disciplina, né? É conhecida como Google Docs. Antes de falarmos propriamente das ferramentas, é importante a gente entender um conceito que envolve, que permeia tudo isso, que é a ideia de computação em nuvem. Quando a gente usa a ideia, fala o termo computação em nuvem, ou cloud computing, como é muito comum, né, a gente ouvir, na verdade a gente está pensando em processamento ou armazenamento remoto via internet. O que quer dizer? Você vai estar usando o teu celular, o teu notebook, o teu computador, simplesmente como uma forma de acessar informações que estão armazenadas na internet. Né? E por que o pessoal chama isso de computação em nuvem? Porque, na verdade, foi muito comum na década de 70, 80 e 90 simbolizar o acesso à internet como se estivesse acessando uma nuvem, ou seja, algo que esteja remoto. Então, se você for procurar nas figuras que fazem referência à internet nesse período, e até mesmo hoje em dia, é muito comum você ver a pessoa indicar que está acessando a nuvem, que está acessando uma rede que extrapola, né, a sua localização física. Então, quando fala em computação em nuvem, é como se a gente estivesse falando o seguinte: estamos processando ou armazenando os dados que estão na internet. Isso envolve determinar muitas funções diferentes. Então, quando você está no teu tablet, querendo ouvir uma música que está na nuvem, você está no seu celular, alguma coisa assim, você está consumindo recursos que estão na nuvem. Outros papéis são executados. Por exemplo, um papel onde você pode simplesmente prover serviços de nuvem. Um grande provedor de serviços de nuvem que nós estamos acostumados a usar, por exemplo, é o Google. O Google ele provê, por um dos grandes exemplos, um serviço de busca. Outros provedores fornecem sites, então você tem como prover serviços na nuvem. Ou mesmo prover recursos, como armazenamento de disco. E existem outros elementos, que no caso aqui eu estou usando uma corzinha diferenciada para a gente poder demonstrar, que eles podem tanto consumir recursos, que estão na nuvem, quanto fornecer recursos. Vocês já devem ter visto em alguma coisa na internet, no Facebook, alguma coisa falando assim: faça com que o seu computador ajude a procurar a vida fora da Terra, a processar dados científicos, alguma coisa assim. O que é isso? Você instala alguns softwares no teu computador e, além de você acessar coisas que estão na nuvem, por exemplo, teu e-mail e outras coisas assim, você também vai receber dados para você processar e devolver para a nuvem. Então, tem como fazer ambos os papéis, tanto como fornecer quanto consumir dados dessa nuvem. É importante a gente ter noção do seguinte: quando a gente fala em computação em nuvem, ele tem na verdade são 3 tipos, mas são 2 tipos básicos, né? As nuvens chamadas de pública, que ela apresenta o maior risco de privacidade, mas mesmo assim tem grande desempenho, acesso imediato, custo obviamente quase zero, né? Escalabilidade quer dizer o seguinte: eles aumentam os servidores, os recursos de processamento conforme a demanda. Exemplo, quando você vai buscar alguma coisa no Google, né? É um exemplo de prover um serviço gratuito. O teu e-mail no Gmail, né? Tua conta, mesmo que não para arquivos gratuitas no OneDrive, no Dropbox, assim por diante. Existe do outro lado as nuvens chamadas privadas, que apresentam grande segurança em nível de controle, né? Que custam muito caro. Ele é um investimento contínuo, mas ele tem garantia de sigilo, de funcionamento e tudo mais. Quem usam esses serviços em nuvens? Eles são normalmente ofertados para grandes, pequenas e médias empresas que resolvem terceirizar todo o processamento e armazenamento de seus dados, não ficando nada na empresa, mas sim no que a gente chama na nuvem. Ou a híbrida, que tenta
trazer um pouquinho desses dois mundos, né? No caso da nossa disciplina, a gente vai estar tratando de nuvens públicas, né, de recursos públicos, que é o nosso foco, como, por exemplo, falar das ferramentas do Google. Então, vamos lá. O que a gente pode ter encontrar nessa nuvem aí de forma gratuita? A gente pode ter armazenamentos, né, de arquivos, como a gente tem no Google Drive, no iCloud, da Apple, no Dropbox, no OneDrive. São serviços que provê o quê? Salve os seus arquivos aqui, né? Até um determinado limite, isso é gratuito. Se você quiser um maior limite, uma maior segurança, você vai pagar uma taxa mensal. Então você pode prover isso daí, ou, por exemplo, serviços para armazenamento de música, né? Como o SoundCloud, que permite você compartilhar e tanto consumir quanto fornecer música para os seus colegas, né? Então, é comum hoje em dia as pessoas terem contas de serviços na nuvem e nem mesmo prestar atenção nisso, né? Você pode acessar esses arquivos, por exemplo, no Dropbox, no Google Drive, em todos, né? Mas dando um exemplo do Dropbox, você pode instalar uma versão no teu computador, que você, mesmo sem internet, os arquivos que são duplicados aqui você pode acessar, ou acessar somente seus serviços que estão na rede. O que é legal isso? Eu salvo um arquivo meu aqui no meu computador, ao invés de eu salvar no HD no computador, eu salvo no meu Dropbox. Quando eu estiver em casa no meu celular, ou se eu compartilhei com algum colega de classe esse arquivo, a gente pode ter acesso remotamente, mesmo o meu computador estando desligado. Por quê? Esse arquivo não está mais com a gente, ele está na nuvem. Então você salva esse arquivo aqui usando uma ferramenta do Dropbox no teu computador. Esse arquivo vai parar na nuvem e do teu celular, do teu tablet, se você compartilhou com um amigo, todo mundo passa a ter acesso a esse arquivo. Serve tanto para você fazer um backup dele, quanto para você ter acesso independente do local. Isso é bem interessante para nós. Existem, que é o foco do início da nossa conversa, né? Porque essa videoaula de hoje é só introdutória, as ferramentas de uso do dia a dia, que são aquelas ferramentas básicas de edição de texto, de planilha, de apresentação que a gente faz. Por exemplo, a Microsoft tem um conjunto de ferramentas chamado Office 367, que você pode pagar, ou você tem acesso devido ao fato da tua empresa usar isso, da tua escola ter isso, ter um convênio com eles, mas é você usar as ferramentas do Office, ao invés de você instalar no teu computador, você acessa tudo via internet. Os arquivos são armazenados lá, você não edita nada com um software local, tudo você faz via navegador, né, ou via browser, então todo o acesso é remoto, todo o processamento, grande parte do processamento é feito remoto nos servidores da Microsoft, e você vai editar um texto do Word normalmente, só que o Word não está na tua máquina, o Word está na internet, está lá na nuvem da Microsoft. Um outro conjunto de ferramentas que é o foco das nossas próximas aulas é as ferramentas do Google, que também nos permitem desenhar imagens, fazer planilhas, editar textos e tudo mais, que é o foco do que a gente vai aprender nas próximas videoaulas, que a ideia qual a diferença dos dois? O Office da Microsoft é pago e a da Google ela é, a princípio, gratuita, apesar de ter uma versão paga, com alguns recursos a mais para se usar na empresa, né? Mas ela, para as nossas necessidades, ou mesmo porque a gente pode fazer com os alunos, eu vou comentar isso nas próximas videoaulas, ela é gratuita. Antes de você fazer isso, na verdade, você precisa criar uma conta, né, para acessar esses documentos. E esses documentos nos propiciam alguma coisa. Na verdade, o Google não são só documentos, é chamado de G Suite, que tem uma série de funcionalidades. Então, vocês podem ver aqui embaixo que a gente tem opções de comunicação, por exemplo, o e-mail, você tem opções de armazenamento, que é o Drive, você tem opções colaborativas, que é o foco que a gente vai tratar nas disciplinas, e outras opções aqui. Então, é um conjunto muito grande de ferramentas, aqui só estão apresentadas algumas, de computação na nuvem que a Google nos oferece, e a gente usa muitas vezes sem perceber.
Tá? A gente já está usando sem ter usado esse termo correto. E o que é legal você passar a, por exemplo, editar um documento na nuvem? Né? Na própria documentação da Google, ele fala, permite você compartilhar o teu texto com qualquer pessoa, fazer edição em tempo real. O que quer dizer isso? Duas pessoas podem estar digitando o texto ao mesmo tempo. Você pode abrir um bate-papo e comentários em cima do arquivo. É uma série de funcionalidades interessantes que a gente vai abordar ao longo da nossa disciplina. Mas antes de você poder usar isso, é necessário que você tenha uma conta na Google, né? Que você tenha um Gmail, que você adicione uma conta. A gente fala usar o Gmail, mas na verdade é que o Gmail é naturalmente a porta de entrada para a conta do Google, né? Então você, ao digitar gmail.com, caso você ainda não tenha um e-mail, você vai em adicionar conta, que é o que eu coloquei em destaque aqui, né? Depois, no nosso caso aqui, eu já tenho 2 contas ativas lá, né? Mas se eu não tiver, não vai aparecer as 2 opções de cima. Aí eu venho em criar uma nova conta. A partir daí, eu vou ter que preencher uma série de dados para poder fazer a criação da conta. A coisa mais importante nesse momento, e eu até coloco um link para vocês lá no Moodle, é a escolha do nome de usuário. Lembre-se, tente criar um usuário profissional. Por exemplo, eu gosto de usar muito nome, ponto, sobrenome. Então, o exemplo do meu e-mail fica eduardo.barreri. Por quê? É fácil as pessoas associarem quando receber um e-mail meu, que sou eu. Então, tentem criar um e-mail de forma com que apenas com o nome do usuário já vai ser possível identificar que é você. Eu coloquei um link lá com um texto legal, dá uma lida antes de fazer essa etapa, caso você ainda não tenha uma conta no Gmail. Então, você vai criar todos os passos, aí você vai criar essa conta. Depois, por exemplo, você acessando o Gmail, como é o meu caso, né? Olhando na tela do Gmail, né? Olhando de frente para ela, no canto superior esquerdo, você vai ter uma série de ferramentas que você tem associadas ao teu Gmail, que são as ferramentas básicas nossas para fazer uso das nossas operações. Então tem uma série de coisas, você pode postar vídeos no YouTube, mas o nosso foco aqui é acessar o Google Drive para poder postar documentos, que é o que a gente vai fazer. Com acesso ao Google Drive, e eu coloquei vários vídeos lá para vocês verem isso daí, a gente pode vir e criar uma nova pasta, mandar algum arquivo para a pasta, mandar uma pasta inteira cheia de arquivos, ou criar os documentos que a gente tem interesse. Por exemplo, um documento de texto, uma planilha, um documento de apresentação, ou uma série de outros documentos possíveis. Tá? Então, a partir do momento que você acessa o seu Google Drive, você vai poder criar uma pasta ou simplesmente um arquivo, que é o que a gente vai aprender a fazer a partir da próxima semana, para que a gente possa editar texto, mesmo de forma isolada, eu sozinho, ou mesmo colaborativa com outros colegas. Vejam os vídeos que nós disponibilizamos como complemento e até a próxima semana.